maior terremoto de Taiwan em 25 anos fere mais de 1.000 pessoas e deixa mortos e desaparecidos. Inundações históricas no Cazaquistão. As mais graves inundações em 30 anos atingem áreas que nunca foram atingidas. 16.000 pessoas já foram removidas dessas regiões de risco. Tornado atinge 9 estados americanos, arrastando pessoas, árvores, destelhando casas e interrompendo o abastecimento de energia. Um estudo revelou que ondas de calor estão mais frequentes e mais longas do que há 40 anos. A seca na África Austral se agrava e o presidente do Zimbábue declara estado de catástrofe nacional, com milhões de pessoas em risco de fome. Você realmente acha que isso é normal? Os sinais têm aumentado claramente. Intensos avisos de alerta, que poucos de fato percebem. Mas aqueles que conhecem as profecias bíblicas veem as notícias com outros olhos e sabem o que significam. Sinais que anunciam a iminente volta do Senhor Jesus, para que aqueles que estão dormindo despertem. E aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam. Esteja pronto, porque o dia está próximo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E como você acompanhou na matéria, nós estamos vivendo esta série, Alertas do Fim. E as pessoas que têm vindo têm aprendido muito, têm conseguido entender o que está acontecendo no mundo nos dias atuais à luz das Escrituras Sagradas. Não são poucas as pessoas que simplesmente se sentem aflitas, afligidas, angustiadas, preocupadas, ansiosas por conta de tantas catástrofes, tantos problemas, tantos desastres naturais, tanto sofrimento que tem acontecido no mundo que vivemos. Como fazer sentido de tudo isso? Por isso, esta série, não apenas ajudando a entender, mas também buscando em Deus o fortalecimento espiritual. E se você se encontra fraca, triste, desanimada, caído, sem direção, sem saber o que fazer diante dos problemas que você tem enfrentado na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, no casamento e aí dentro de você, você pode buscar ajuda agora. Entre em contato conosco através do 11 3573 3535. Você pode ligar neste exato momento ou então através do WhatsApp 11 3573 3500. Nós estamos atendendo neste exato momento. Você pode mandar sua mensagem e você vai receber a ajuda que tanto você precisa. Quer conversar com alguém, quer desabafar? Tá aí, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimentos. Prefere fazer uso do WhatsApp? Não tem problema. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto. Nós estamos a postos para te ajudar. Você vai agora acompanhar mais uma história de fé, de alguém que aprendeu a usar a fé inteligente e teve um encontro real e verdadeiro com Deus, recebendo o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o poder de Deus que opera dentro de nós. É o próprio Deus vivendo na pessoa do Espírito Santo dentro do ser humano, a fim de guiar. O Espírito Santo é o guia, ele mostra o caminho, ele orienta e quando damos ouvidos à sua palavra, colhemos o fruto de uma nova vida. Acompanhe. Eu sou enfermeira do SAMU. Na profissão há mais de 15 anos, salvando muitas vidas, mas perdendo a minha. Desde a situação assim que eu tinha já na infância, que a gente sempre teve que batalhar, tudo se virar. Então eu pensava, eu vou ter as minhas coisas e ser independente. E então, muito nova, eu já comecei a trabalhar, a conquistar minhas coisas.
E eu pensava, quando eu tiver alguém, eu vou ter, mas essa pessoa, se for ele que dependa de mim, não eu dele. Como eu era uma pessoa muito independente, então eu sempre achava que eu é que mandava nas coisas, né? E até mesmo isso atrapalhou um relacionamento que eu tive. As pessoas à minha volta sempre falavam isso pra mim também. Nossa, como você dá conta de tudo, você estuda, você trabalha, você faz as outras pessoas felizes, como você consegue? E eu achava isso muito bom, porque isso escondia a pessoa fraca que eu era. Então eu era uma pessoa que eu vivia cheia, rodeada de pessoas, porém dentro eu era vazia. Então quando eu chegava em casa, só eu sabia como que era dormir ali sem ninguém, como que era, na verdade, aquela pessoa forte que as pessoas olhavam, na verdade era uma pessoa fraca, sozinha e vazia. Então eu pensava, eu vou me especializar, me especializei. Eu vou fazer uma pós-graduação, fiz. Vou fazer uma segunda pós-graduação, fiz. E eu pensava que isso ia preencher aquele vazio. Ao ponto de realmente as pessoas olharem para mim e, assim, desejarem ser o que eu era. Pensarem, nossa, você consegue fazer tudo que você quer, você consegue. Mas mal sabiam que, na verdade, eu era uma pessoa triste. Até que um dia eu recebi o convite de uma pessoa para ir até a Igreja Universal. E eu resisti por um tempo, na verdade, até por preconceito mesmo, de coisas que a gente ouvia da própria igreja, mas depois eu acabei cedendo e fui. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra falou toda a minha vida. Era como se tivesse contado a minha vida para aquela pessoa. Naquele dia, eu entendi que se eu não me arrependesse das coisas que eu estava fazendo, eu iria para o inferno. E naquele dia, eu realmente me arrependi. A partir daí, eu comecei a frequentar a igreja, frequentava as reuniões, e pouco a pouco eu fui mudando. Larguei as coisas erradas que eu fazia. Depois de um tempo, eu conheci uma pessoa na igreja, eu me casei, que é o meu atual esposo, e as coisas começaram a acontecer. Aquela Thaisa que antigamente batalhava lá fora, lutava, ela começou a lutar dentro da igreja. Eu comecei a usar a fé e eu obtinha resposta, e eu fui focando nisso. E eu deixei de lado, na verdade, a parte espiritual e foquei nas bênçãos materiais. Então, se eu conquistava algo, eu pensava, Deus pode me dar outra coisa, Deus pode me dar mais. E eu fui só focando nisso. O estar bem financeiramente, eu tinha me casado, eu já tinha uma nova vida. Eu atrelava isso a ter o Espírito Santo. Então, eu pensava, quando o pastor chamava lá na frente, quem não tem o Espírito Santo, eu não ia. Porque eu pensava, não, eu tenho, Deus está me abençoando. Então, eu vivia na igreja como se Deus para mim fosse um garçom. Quando eu precisava, eu recorria a Ele. Quando eu não precisava, Ele ficava de lado. Eu queria o que Deus tinha para mim, mas eu não queria o que Deus era para mim. E como uma casa montada na areia, ela não prevalece, o tempo foi passando até que veio a pandemia. E aí, isso foi como se fosse uma desculpa para eu ir menos ainda à igreja. A gente estava no início, a gente não sabia como que seria, né? Como que a situação ia ser. Então, a orientação sempre era não ter os contatos, né? Então, eu acabei me aproveitando disso. E ia cada vez menos, esfriando mais ainda um pouquinho que ainda existia de fé em mim. Depois, passada a pandemia, eu resolvi voltar, mas presencialmente nas reuniões. Até que numa quarta-feira eu fui para a igreja e eu tinha algumas decisões para tomar em relação à minha vida profissional. Indo na reunião da quarta-feira e pensando ainda no meu lado profissional. E eu fui e falei, bom, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer. Tem o plano A, tem o plano B, mas o que eu quero saber, qual é a resposta do Senhor? E aí, indo em busca dessa resposta, eu ouvi a palavra do altar. O plano de Deus é salvar você, é salvar a sua alma. E aí, naquele momento, foi como se tivesse caído as escamas dos meus olhos.
porque eu pensei, nossa, eu tinha ido atrás de uma resposta na minha vida profissional e eu tinha entendido naquele momento que Deus não estava preocupado com aquilo. Deus estava preocupado com a minha alma. Foi naquele momento que eu entendi que o plano de Deus, na verdade, não tinha nada a ver com as coisas dessa vida. Tinha a ver com a minha salvação. Naquele momento eu percebi que, na verdade, eu precisava do Espírito Santo. Que todos os anos passados na igreja, eu me enganei. Eu achei que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha. Que tudo o que eu tinha conquistado era nada, ia ficar. E o principal, que era a salvação, eu não tinha certeza. Se por um lado eu passei muito tempo na igreja fazendo coisas religiosas, coisas que não me fizeram, na verdade, ter realmente o Espírito Santo, eu precisava fazer algo diferente. E foi a partir dali que eu entendi. E eu comecei a fazer diferente. Mudou aqui dentro, primeiro. Mudou a mente. E eu comecei a focar. A ler a Bíblia, a perguntar para Deus. Todo dia eu perguntava para Deus o que Ele queria de mim. Então eu comecei a ter a Deus como prioridade na minha vida. As coisas dele começaram a ser prioridade para mim. Até que num domingo eu subi no altar. E no altar eu deixei toda a minha vida. Eu deixei todos os meus sonhos, todos os meus projetos pessoais. Porque eu falei, Senhor, eu quero depender do Senhor para tudo. E eu desci uma nova Thaisa. Uma Thaisa cheia do Espírito Santo. Parecia assim, do lado de fora não tinha mudado nada. Mas do lado de dentro eu tinha uma paz que eu nunca tinha encontrado. Nem quando lá atrás, nunca. Eu sempre vivi vazia, na verdade. E era como se o próprio Deus tivesse descido comigo e falado naquele dia, agora sim, agora eu sou contigo. E eu tenho paz hoje. Aquela Thaisa que vivia correndo atrás das coisas materiais, que vivia assim, preocupada com o futuro. Hoje eu não tenho mais preocupação com o futuro. Hoje, assim, o que eu peço para Deus é o pão nosso de cada dia. E hoje, assim, o que eu falo para Deus? Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Se for para me tirar, eu não quero. Antes de chegar na igreja, eu vivia em função das pessoas. Eu queria agradar pessoas, eu queria me mostrar para as pessoas. Depois que eu cheguei na igreja, eu vivia em função de mim, das minhas vontades pessoais, dos meus projetos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vivo em função da vontade de Deus e de ganhar almas. Eu sei que há muitas pessoas dentro da igreja que estão com um pé na igreja, um pé lá fora, assim como eu vivi muitos anos. E hoje eu penso, quem dera eu tivesse ouvido essas palavras lá no início, não perderia tanto tempo, tantos anos. Porque não há melhor coisa do que estar no centro da vontade de Deus. Então, você que hoje está assim também, dentro da igreja, mas amando ainda o mundo, a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então busque o amor do Pai, porque o Espírito Santo é tudo o que você pode conquistar nessa vida. Muito mais do que qualquer conquista terrena. Não se compara a ter a presença do Espírito Santo dentro de você. Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo, as profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim, uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas universal. Esse é o Deus da Bíblia, que perdoa, que restaura, que cura, que transforma, que traz à existência as coisas que não existem. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Buscá-lo. Olha só o que diz o texto sagrado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o
enquanto está perto. Haverá dias que as pessoas tentarão buscar a Deus e não irão encontrá-lo. Não perca essa oportunidade. Já nesta quarta-feira esteja conosco. Traga a sua Bíblia se você tem. Se você não tiver, não tem problema. Nós vamos juntos mergulhar no estudo da palavra e vamos buscar o Espírito Santo, aquele que foi prometido a todos que têm sede, sede de vida e vida com abundância. O Senhor Jesus prometeu não nos deixar órfãos e nós cremos nisso e temos visto isso. Não importa o que você fez, não importa como você tenha vivido a sua vida até o presente momento. O que importa é a decisão que você tomar. Eu vou à igreja nesta quarta-feira. Nós estaremos com você especialmente às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, com estacionamento, creche, entrada totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada. E estará acontecendo em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Aí onde você mora, há uma Universal perto de você. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Nesta quarta-feira, mais um episódio da série Alertas do Fim. E nós estamos nos preparando para este domingo, terceiro domingo do Sagrado, e onde teremos o dia da maior profecia. Por que o dia da maior profecia? A Bíblia está repleta de profecias, mas uma delas é a maior de todas. E você vai saber, vai tomar conhecimento da qual é a maior, ou de qual é a maior de todas as profecias. Neste domingo, 17 de novembro. Vamos acompanhar esse testemunho de mais uma pessoa que entendeu, aprendeu o valor do sagrado. E a gente já volta. Perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, e a partir daquele momento eu comecei a ter uma certa liberdade que não foi boa para a minha vida, né? Eu comecei a fumar, comecei a beber, e isso acabou me acarretando uma série de problemas futuramente. Questões de saúde, depois eu tive um problema financeiro muito grave. Anos depois, 20 e poucos anos, eu vim para São Paulo, vim para estudar e trabalhar. E eu, chegando aqui, comecei a estudar, me ingressei em faculdade, fiz faculdade de Direito. Nesse período já estava montando uma empresa, trabalhando com uma empresa, e eu pensava, bom, hoje eu posso gastar tanto que amanhã eu ganho também. Vou ganhar, vou recuperar o que eu gastei hoje. E isso acabou me acarretando muitos problemas. Devido a beber, fumar, ir para a noite, nas baladas, eu acabei adquirindo um problema de saúde muito grave, úlceras. E foi assim que eu cheguei na igreja, numa situação difícil, situação de morte, falido, devendo que eu não podia mais pagar, né? Já estava envolvido com bancos, envolvido com agiota, devendo funcionários, muitas ações na justiça. Quer dizer, os frutos daquilo que eu tinha plantado. Esse contato com a Universal foi através de um amigo que naquela ocasião ele era meu fornecedor. Um dia ele foi me visitar e eu estava muito mal, e eu comentei, falei, olha, meu caro amigo, acabou, eu não tenho mais condições de tocar a empresa, minha vida já está comprometida, minha saúde está comprometida, vou acabar morrendo mesmo. Eu me lembro que ele falou assim para mim, olha, Martins, sabe de uma coisa? Tem solução sim, tem solução, você precisa de Deus, Martins, você precisa de Deus na tua vida. Eu falei, tá, Tanuri, mas como assim? O que eu devo fazer? Eu falei, olha, Martins, você precisa de Deus, você precisa de praticar a palavra de Deus. Então, Jesus tem condições de curar. Quando ele falou Jesus tem condições de curar, sinceramente, me perdoe que eu vou falar, mas eu pensei assim, bom, estou morto. Porque, na verdade, eu não cria em Jesus. 2 dias depois, aconteceu a situação que agravou tanto que eu imaginei que realmente eu morreria naquele dia. Então eu peguei um telefone e liguei para o Tanuri. Falei, Tanuri, por favor, me leva até a igreja. Naquele momento ele falou, que bom, graças a Deus, então vamos lá, é a solução para a tua vida.
E ele me levou realmente naquele dia, mas ainda imaginando que eu tinha até maus olhos contra a Universal, sinceramente falando, como eu não acreditava em Jesus, também não acreditava na Universal. Eu não acreditava que realmente eu estava lidando com algo tão sagrado. Tá? Para mim, não tinha nenhum significado. Então, mas eu comecei a perceber, a partir do momento que me orientaram, o senhor precisa se apegar à palavra de Deus, se apegar a Deus. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Você obedece a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. A partir daquele momento, eu comecei a entender o que significa o sagrado. Jesus, o Filho de Deus. E que realmente todo o poder e toda a autoridade está no nome dele. A partir do momento que eu comecei a ser curado, eu percebi que realmente estava desaparecendo as dores, e chegou um momento que eu descartei todos os medicamentos que eu estava tomando, eram 11 tipos de medicamento, e que não demorou muito, dentro de um espaço de 3 meses, que já estava com a minha saúde restaurada. E além dessa, aí eu ganhei uma confiança muito grande. Eu comecei a entender que as premissas seria fundamental eu seguir e praticar o que estava sendo ensinado na palavra de Deus. Não que eu estivesse assim, negociando com Deus, mas seguindo as normas, seguindo as regras, seguindo a obediência da palavra, dos ensinamentos que Deus nos passa. Eu passei a levar uma vida também consagrada a Deus, tá? De respeito e obediência, e cuidados e temor, porque eu não tinha, realmente eu não tinha temor. E em relação a tudo isso que eu comecei a praticar e obedecer, as coisas foram acontecendo. De um homem doente, fui curado, de um homem falido, uma empresa falida, acabada no fundo do poço. Eu comecei a resgatar a minha confiança, eu comecei a negociar todas aquelas dívidas que tinham, chegou a dívida a ser milionárias. Eu fui contornando aquela situação, agindo com responsabilidade, com a direção de Deus. Para mim, se transformou, isso superou os meus próprios conhecimentos científicos, de faculdade e tudo mais, impressionante, mas funciona muitíssimo bem a partir do momento que você é fiel a Deus, que você cuida do que é sagrado com responsabilidade e com amor e carinho e respeito a tudo que você está fazendo. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas você tem com quem contar, né? Você tem o suporte do poder de Deus contigo, né? A direção de Deus. Eu sempre falo a direção de Deus porque a partir do momento que Ele está em primeiro lugar na tua vida, e você pede a direção para Ele, então Ele está à tua frente. Se eu tenho que fazer algo, primeiro eu peço a orientação a Ele. Meu Deus, eu devo fazer, não faço? Porque algo é tão intenso, tão forte, que a partir do momento que me aconteceu aquela doença tão grave, tão séria, que o diagnóstico era 30 dias de vida, então ali eu descobri que Deus, Ele é vivo, Ele existe de fato, de verdade, e tudo isso é o sagrado, é o poder de Deus que vem sobre a minha vida. Hoje eu tenho a consideração que a minha família, ela é sagrada, é algo que veio de Deus para minha vida. O grande segredo é isso aí, tá? Que Deus realmente, Ele é digno de toda glória, Ele é o sagrado, e que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e tudo vai caminhando bem, tudo vai indo bem, porque eu não vou perder esse foco e vou continuar em frente cada dia da minha vida, cada dia que passar, até o fim. Vou fazer o bom combate até o fim. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de autorrespeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência
são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Neste domingo, 3 de novembro, o primeiro domingo do mês do Sagrado, com a consagração dos segundos. Na concentração de fé e milagres, às 7, 9h30 e 18h. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador, universal.org/localizar. Você também pode se beneficiar do sagrado. Quando nós falamos no sagrado, nós estamos falando em dar valor às coisas mais sagradas que existem na vida, a começar por Deus e assim por diante. Assim como você acabou de acompanhar esse testemunho, você também pode, amanhã, ser mais um testemunho de alguém que aprendeu a valorizar, a reconhecer o que é sagrado. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço em favor de todas as pessoas que estarão hoje conosco, meu Pai, na noite da Escola da Fé Inteligente. Durante todo esse dia, em todas as reuniões, nós estamos tratando do assunto do alerta do fim. Estes alertas que têm despertado a fé de muitos. E eu peço, meu Deus, por essa pessoa que está pensando se virá ou não. Toca, dá forças, coragem, disposição, ânimo para que essa pessoa saia de casa e venha participar. E chegando aqui, ela tem uma experiência real e verdadeira com o Senhor. É o que nós determinamos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que se você decidir buscar a Deus, ainda hoje, você irá encontrá-lo. Não se esqueça do versículo que nós lemos para você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o melhor dia para você buscar a Deus é hoje. Tome essa decisão. Logo mais, às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, estaremos juntos, determinando a sua vitória. Tá certo? Faça a sua parte e Deus fará a dele na sua vida. Até lá. Numa madrugada, uma dessas vozes falou comigo e falou assim, olha, acabou para você, cara. Pega uma faca agora e tira a sua vida. Eu aceitei essa proposta e eles ali me bateram, abusaram de mim. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu. Eu cheguei a ficar um tempo de 75 dias sem tomar um banho. E usando droga, que eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Eu falei assim, poxa, ali a morte me quer.